coração, rebelde sem rebeldia, viciados em anestesia. Pão e circo, de pé no saco, quem não fica frio, fica fraco. Procuro entender qual é a desses caras, procuro um cigarro no bolso do casaco, mas em todo lugar, um pedaço do fim, um furo de bala, um muro de Berlim. Muito sangue sai da tela do drive-in, um filme de guerra, um filme sem fim. Em todo lugar, um pedaço do fim, um furo de bala, um muro de Berlim. Muito sangue sai da tela do drive-in, um filme de guerra, um filme sem fim. Olá galera, tudo bom? Hoje nós teremos uma nova aula de história e o assunto de hoje é muito legal: Segunda Guerra Mundial. A periodização entre 1939 e 1945. Mas antes de mais nada, uma questão chama a atenção. Por que os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos permitiram o avanço da teoria nazista, da teoria fascista, durante o que antecede o conflito? Pensem. Você sabia também que o Brasil veio a participar da Segunda Guerra? Batalha de Monte Castelo, famosíssima. Getúlio Vargas fez uma aliança com o presidente americano Roosevelt e mandou tropas para lá. 1944, o Brasil é o único país realmente que capturou uma divisão inteira da Alemanha. Orgulho de nossos pracinhos, né? Quando chegamos na Itália, saindo de Nápoles, fomos direto para Livorno, quase, não no norte, quase chegando na metade da Itália para frente, na chamada, onde havia a linha de combate já, né? Porque os americanos já tinham passado na nossa frente, estavam lá nos arredores de Pisa, onde tinha um bosque chamado Sorre, a 4 quilômetros de Pisa. Então lá, nesse bosque, à esquerda do bosque, no terreno muito arenoso, acampava 5.000 homens. Cada navio tinha 5.000 homens. Então cada escalão acampava lá. E eu, que fui para o segundo escalão, né, teve 5 escalões. 5 vezes 5, 25. Então, 25.000 homens do exército brasileiro estiveram na Itália. Eu fui com o segundo escalão. O primeiro escalão lá chegou no dia 16 de julho de 44. O povo fascista, não o povo em geral, mas o povo fascista, aqueles que estavam impregnados da política ditatorial fascista de Mussolini, se encontrassem um soldado aliado, fosse americano, ou brasileiro, ou francês, ou polaco, com quem a gente se encontrava muito lá, eles surravam até matar. Quando eu vim no retorno ao Brasil, veio do meu navio de retorno um soldado meu, que eu tenho até fotografia dele ainda no navio, ele sentado de bengala, muleta, porque foi um desses atacados pela raiva fascista de elementos politicamente, é mesmo, empolgado com a ditadura de Mussolini. Eu fui vítima de uma dessas minas antitanques. Num comboio de engenharia, 12 caminhões, eu estava no 12º caminhão, o último caminhão. Ouvi o caminhão levantando com aquela explosão e inclinando para cair fora da estrada. Digo, eu salto, 22 anos, e caio de pé na estrada. Sabe que o meu pensamento foi muito lerdo diante do acontecimento. Eu me acordei 18 horas depois no hospital de cirurgia americana no sul da Itália. Mais ou menos
a uns 200 quilômetros desse local. Nós, acampados em Pisa, não podia acender cigarro, assim, à noite, porque lá a gente escutava, a 40 quilômetros do front, o troar dos canhões. Certo? E como era já nevado, mês de dezembro, então os ataques recíprocos do alemão para o Brasil, brasileiro para a Alemanha, foram assustados. Não pode, que a neve é como se fosse um lamaçal branco. E ninguém corre num lamaçal, não, né? Então, ficava durante a noite a artilharia alemã atirando, de 5 em 5 minutos, mais ou menos, tiro chamado de inquietação da artilharia, para dizer, estamos acordados. E a nossa artilharia respondia, também de 5 em 5 minutos, atirando, nós também estamos acordados. Então, e assim, foi passando esses meses de inverno, até que, em fevereiro, né, foi desencadeado o ataque ao Monte Castelo. Então, nós chegando lá, a canção do expedicionário nada mais é do que uma apresentação brasileira ao estrangeiro, dizendo, você sabe de onde eu venho? É de uma terra que eu tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando o jeito de um enorme coração. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas, do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Venho do verde e amarelo. Venho do verde e do amarelo mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas, que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. E aquele estribilho, por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Obrigado. Bom, o que nós vamos falar agora é um pouquinho do que vai levar ao conflito. Atenção para isso, porque as causas da Segunda Guerra são primordiais e elas voltam um pouco atrás no tempo. A Primeira Guerra Mundial, na verdade, terminada em 1918, ela simplesmente semeou a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, uma primeira característica que causa a Segunda Guerra Mundial foi a crise econômica de 1929, que levou o problema capitalista para vários países, não só Estados Unidos, como Europa, que já estavam afetados pela Primeira Guerra Mundial. Bom, outra causa, também ligada à crise de 29, é a ascensão de regimes totalitaristas ou totalitários. A ascensão de regimes totalitários está colocando no poder Mussolini na Itália, Adolf Hitler na Alemanha, o nazismo, o fascismo, o expansionismo japonês. O Japão, ele invade por volta de 1931 a região da Manchúria, uma região pertencente à China. O expansionismo italiano, a Itália vai invadir, tudo bem, com a ajuda da Alemanha, mas vai invadir a região antigamente chamada de Abissínia, hoje Etiópia. As tropas italianas necessitaram, sim, de ajuda alemã para poder conter a resistência etíope. Mas, acima de tudo, o ponto mais interessante dessas características que levam à Segunda Guerra foi o expansionismo alemão. Este, sim, é um ponto crucial. A Alemanha invade uma região fronteiriça, que era uma zona neutra desde a Primeira Guerra Mundial, denominada Renânia. Outra parte desse expansionismo alemão é a anexação da Áustria, algo que nós chamamos de Anschluss.
Esse termo esquisito significa a Áustria sendo anexada pela Alemanha. Uma outra região é a região dos Sudetos, que antes era pertencente à Tchecoslováquia. Porém, os alemães invadem com a desculpa do expansionismo vital, com a desculpa que naquela região existia a população germânica. Interessante isso. Porém, esse expansionismo alemão, ele é um pouco parado numa conferência chamada Conferência de Munique, datada de 1938, onde nações como Inglaterra e França decidem aceitar que a Alemanha tomou, verdadeiramente tomou, o território dos Sudetos, mas fecha um acordo com Adolf Hitler, dizendo que ele não poderia mais tomar territórios. Hitler aceita e assina o acordo. Você já imaginou o que ele vai fazer? Não? Então espera só um pouquinho que você vai ver isso. Bom, o interessante é uma coisa que se forma também durante os primórdios, o início desse conflito. 2 blocos de aliança, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança formada pelos famosos países do eixo, o famoso Roberto. O que é isso? Roma, Berlim, Tóquio. A aliança feita entre a Itália de Mussolini, a Alemanha de Adolf Hitler e o Japão do imperador Hirohito. Interessante, né? Uma outra causa da Segunda Guerra ocorreu entre 1936 e 1939. É a famosa Guerra Civil Espanhola, que levou ao poder na Espanha o totalitarista Francisco Franco, implantando um regime chamado o franquismo. Porém, lembra daquela conferência de Munique? Lembra? Na qual Hitler assinou dizendo que não tomaria mais territórios? Pois bem, no ano de 1939, Hitler fecha um acordo com a União Soviética, chamado Pacto Germânico-Soviético, que é um acordo de paz, e projeta suas tropas em direção à Polônia. No dia 1º de setembro de 1939, com Adolf Hitler e a sua Alemanha invadindo a Polônia, era iniciada a Segunda Guerra Mundial. As fases da Segunda Guerra Mundial são 3, segundo a maioria dos historiadores. A primeira fase, entre 1939 e 1941. A segunda, entre 1941 e 1944. E já a terceira, fechando o conflito mundial, entre 1944 e 1945. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos assistir um vídeo da invasão de Hitler na Polônia? Vamos lá? De setembro de 1939. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, lançando a Europa e depois o mundo inteiro num conflito de proporções catastróficas. Até então, Hitler tinha conseguido tomar territórios com ameaças e intimidação. Mas na Polônia, ele precisava de seu poderio militar. Usando uma tática de combate que se tornaria a marca registrada dos nazistas, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, Hitler mobilizou tanques, aviões e 1 milhão de soldados. O ataque foi rápido e coordenado. O obstáculo final para a ofensiva tinha sido superado algumas semanas antes, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão. O tratado secretamente autorizava Hitler a tomar a metade oeste da Polônia, deixando o leste para Stalin. França e Grã-Bretanha tinham prometido ajuda à Polônia e reagiram ao ataque. 3 dias depois, a guerra foi declarada na Europa. Estava começando um conflito brutal e cruel. Bom, vamos ver agora as fases da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase demonstra o avanço das tropas formadas dos países do eixo.
Alemanha, Itália, Japão. A Itália e o Japão é uma coisa bem rápida. A Itália invade, com a ajuda alemã, o norte da África. O Japão, o sudeste asiático, indo em direção às ilhas do Pacífico, para dominar o comércio, a navegação naquela região, no chamado Teatro do Pacífico. O teatro é um termo que geralmente a gente utiliza como palco da guerra. Mas o que chama a atenção é a famosa Guerra Relâmpago promovida pela Alemanha, no que nós chamamos de o avanço alemão. O avanço alemão pela Europa é fantástico. A tática utilizada da Guerra Relâmpago é: vamos tomar, vamos conquistar o mais rápido possível, com todas as nossas forças, com menos perdas possíveis em batalhas. Um destaque do avanço alemão nessas guerras relâmpagos é a invasão de Paris, é a invasão da França. Temos duas principais batalhas dentro desse contexto: Londres e Paris. Primeiro, Paris, quando você tem o avanço das tropas alemãs, a invasão e a assinatura de um acordo entre o Marechal Pétain com Hitler, apoiando Adolf Hitler. A parte sul da França forma a chamada Resistência Francesa. Já a Batalha de Londres é mais interessante, onde a Alemanha vai tentar destruir as resistências, a única resistência, melhor dizendo, realmente para a Alemanha, a Inglaterra. Detalhe, o grande ataque em Londres não acontece na primeira fase, acontece na segunda, por volta do ano de 1942, onde a aviação inglesa e a aviação alemã vai travar um dos mais belos espetáculos, ironicamente falando, da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, dentro dessa primeira fase, então, o marco é o avanço dos países do eixo. É um avanço da Alemanha sobre a Europa Ocidental. No cenário, ou seja, no mapa europeu, o que você está vendo é a Alemanha conquistando territórios e avançando lentamente, ou às vezes velozmente, por toda a Europa Ocidental. Rapidamente a Alemanha conquista aquele território e vai objetivar o outro lado, a Europa Oriental. A visão? A União Soviética. Mas lembram, em 1939, a Alemanha e a União Soviética estavam fazendo um acordo de paz. Lembra disso? 1939? Porém, Adolf Hitler passou por cima e invadiu a União Soviética. Mas antes, isso vai ser falado na segunda fase, segura um pouquinho, porque nós tivemos o cenário que vai levar até aquele termo holocausto, a perseguição dos judeus. Interessante isso, não é? Porque nós temos que refletir, porque o judeu, na visão alemã, eles eram os banqueiros, os comerciantes, e o alemão passava fome, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, a crise de 18 a 1923 e a crise de 29. Na visão de Hitler, temos que reaver o que é nosso. E aí começava a perseguição aos judeus e a construção do que nós chamamos dos famosos campos de concentração, com destaque para um campo polonês, o de Auschwitz, que tinha em sua entrada, no seu portão principal, a seguinte frase: o trabalho liberta. Irônico esse termo, não é? Bom, a segunda fase apresenta para a gente uma mudança do cenário do conflito. Lembra da primeira? O avanço dos países do eixo. E agora na segunda? A segunda demonstra o avanço dos países aliados. Ou seja, 1941 é um marco primordial. Vai entrar Estados Unidos e União Soviética. Mas, antes disso, vamos assistir um rápido vídeo por que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver? December 7, 1941. 7 de dezembro de 1941. De surpresa, os japoneses atacam a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, e provocam a entrada dos Estados Unidos na guerra. Era domingo,
Faltava 1 minuto para as 8 horas da manhã. 360 aviões japoneses chamados Zero saíram das nuvens e mergulharam sobre Pearl Harbor. A maior parte da frota americana no Pacífico foi destroçada. 14 navios a pique, 200 aviões destruídos em terra, 2.000 americanos mortos, 1.200 deles no afundamento do navio Arizona. A incursão tentou destruir o poder militar dos Estados Unidos no Pacífico, que impedia a expansão japonesa. O Japão também tinha feito um acordo com a Alemanha para atacar as forças aliadas no Extremo Oriente. Nos Estados Unidos, o ataque considerado traiçoeiro provocou comoção. Antes de Pearl Harbor, os americanos estavam divididos. Na véspera, o presidente Franklin Roosevelt tinha feito um apelo pessoal ao imperador Hirohito para evitar o conflito. Agora o presidente pedia ao Congresso para declarar guerra. Uma guerra em que os Estados Unidos entraram com ódio e colocaram todo o seu poderio. O ano de 1941 marca o início da segunda fase do conflito. O ano de 41 leva o Japão, no dia 7 de dezembro de 41, a atacar a base norte-americana de Pearl Harbor. Este ataque acaba com parte da frota do Pacífico norte-americana. Imediatamente os Estados Unidos fazem o quê? Declaram guerra ao Japão e aos países membros do eixo. Alemanha, Itália. Outro ponto muito importante da segunda fase deste conflito é a entrada da União Soviética, ironicamente ou coincidentemente, no ano de 1941, quando Adolf Hitler, em busca de minérios e petróleo para suas tropas, invade a União Soviética de Stalin. Porém, algo esperava, o chamado General Inverno. As principais batalhas, os principais cenários deste momento, dessa segunda fase, foram, no caso do Japão e Estados Unidos, a Batalha de Midway, onde simplesmente a frota americana vai destruir praticamente toda a frota de porta-aviões japonesa. Em outra batalha, a Batalha de Stalingrado, onde os soviéticos conseguem encurralar as tropas alemãs no litoral do rio Volga. Vale um destaque aí. A União Soviética utiliza uma tática que já tinha sido utilizada anos anteriores com Napoleão Bonaparte. Ironicamente, alguns historiadores brincam que Adolf Hitler pegou o livro As Vitórias de Napoleão e seguiu direitinho, porém esqueceu de ler o segundo volume, As Derrotas de Napoleão. Interessante isso, não é? Porque a derrota de Hitler é em Stalingrado. Próximo a Stalingrado ficava a região, a cidade de Maloyaroslavets. Cuidado para não engasgar falando esse palavrão. Maloyaroslavets. A cidade onde Napoleão foi derrotado, às margens do rio Volga. Coincidência ou não, né? Interessante. Bom, Stalingrado forma uma grande resistência perante as tropas da Alemanha. Enquanto isso, Stalin forma um grande exército em Moscou e corta a relação da Alemanha de fornecimento de alimento, fornecimento de armamentos, fornecimento de munição. E com isso, apresenta grande derrota para as tropas alemãs. Os soviéticos conseguem derrotar os alemães na famosa Batalha de Stalingrado, a custo de muitas vidas, porém, eles venceram. Outra batalha interessante é a Batalha de Tobruk, uma batalha que ocorre no norte da África, onde ingleses, americanos, franceses conseguem derrotar italianos e alemães. A terceira fase da Segunda Guerra Mundial já apresenta para a gente um marco no cenário do conflito. No dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas formam o grande exército para tentar chegar a Berlim e acabar com o conflito. Era o famoso Dia D. Quem nunca ouviu falar do desembarque das tropas aliadas na região da Normandia, na região da praia de Omar Habit, a mais famosa de todos devido à consequência do conflito, ou seja, vários mortos. Com isso, vamos ver um pequeno vídeo
com cenas desse conflito, ou seja, do desembarque das tropas aliadas, ou seja, do dia D? 6 de junho de 1944, tem início a maior operação combinada de terra, mar e ar de todos os tempos para libertar o continente europeu do nazismo. Desde a retirada de Dunkerque, Hitler imperava em praticamente toda a Europa continental. A Inglaterra escapava de uma invasão, mas era fustigada pelo bombardeio alemão. Muitos londrinos dormiam em estações do metrô para escapar do terror provocado pelas bombas foguetes V1 e depois as V2. Elas provocavam estragos, mas raramente acertavam alvos estratégicos. Durante 4 anos, a ilha da Grã-Bretanha se manteve como quartel-general dos adversários do nazismo e acumulou forças. Nas vésperas da invasão do continente, havia 16 milhões de toneladas de alimentos estocados. Milhares de soldados americanos, ingleses e canadenses se aglomeravam na Grã-Bretanha à espera do dia D. O Comando Supremo foi entregue ao general americano Dwight Eisenhower, ou Ike. Ele tinha sido bem-sucedido na retomada do norte da África e da Sicília, na Itália. Aqui, ele discursa para a tropa, fazendo uma profissão de fé na democracia. O amanhecer do dia 6 de junho surgiu como um trovão na costa da Normandia. 20 mil toneladas de bombas foram despejadas sobre as linhas alemãs ao longo da costa antes do desembarque. 156 mil homens, transportados por 1.200 navios, brotaram das barcaças na praia. 6 cabeças de ponte foram estabelecidas, apesar da artilharia cerrada do chamado Muro Atlântico, do marechal alemão Rommel. As minas plantadas pelos nazistas eram mortais. Mas a massa invasora prosseguia. Os tanques aliados começaram a fazer barulho na areia à medida em que as cabeças de ponte eram ampliadas. Hitler, sem querer, colaborou para o vitorioso desembarque. Ele subestimou a força aliada e manteve suas reservas fora da batalha, incluindo a poderosa divisão de tanques Panzer. As posições alemãs foram caindo em sequência. Bayeux, Caen. Paris foi libertada no dia 25 de agosto. Observaram as cenas do dia D? Os objetivos desta tentativa, o desembarque das tropas aliadas, eram 2. Primeiro, recuperar a França do domínio alemão. Segundo, chegar a Berlim. Por quê? Porque a União Soviética, com a vitória lá em Stalingrado, começava o seu caminho em direção a Berlim. E os americanos se sentiam na exigência, na obrigação de chegar primeiro. Então, o desembarque das tropas aliadas na região da Normandia tinha como primeiro objetivo libertar a França do domínio alemão. E como segundo, alcançar a Berlim e detonar, acabar com a Segunda Guerra Mundial. Legal. Começava o castelo de cartas cair da Segunda Guerra. Ou seja, o eixo nazi-fascismo, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, começava a ser destruído. As tropas aliadas caminhavam em direção a Berlim. Porém, no meio do caminho, eles vão encontrar um cenário de devastação que só vão descobrir a real grandeza do problema em 1945, no final. Era o que nós chamamos popularmente de Holocausto. Veja bem, o Holocausto marcou a morte de milhões de judeus, dados esses descobertos apenas após o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos fazer o seguinte? Que tal nós assistirmos cenas do filme A Descoberta do Holocausto? Vamos ver?
27 de janeiro de 1945, os soviéticos liberam o campo de concentração de Auschwitz. O mundo descobre a terrível solução final de Hitler. 6 milhões de judeus tinham sido assassinados durante o domínio nazista. Nos meses seguintes, os aliados encontraram outros 18 campos de concentração e 5 de extermínio. Os judeus, ciganos, comunistas e todos os indesejáveis ao regime eram reunidos e mandados aos campos de concentração. Aqueles que de alguma forma sobreviviam às crueldades paravam nos campos de extermínio. Alguns substituíram as cobaias em toda a sorte de experiências. A maioria foi morta por gás e os corpos cremados. Somente em Auschwitz e Treblinka, 2 milhões de judeus foram sistematicamente sacrificados. A Segunda Guerra estava chegando ao seu final. Por volta do ano de 1944 e 1945, caía a Itália e a Alemanha. Mussolini era morto, pendurado num posto de gasolina. Adolf Hitler desapareceria, misteriosamente. Várias vertentes sobre sua morte. A mais aceita, que ele tinha promovido um suicídio coletivo numa casa-mata, com seus oficiais e alguns familiares. Bom, mas com a saída alemã e com a saída italiana, sobrava um país, o Japão. Só que o Japão lutava bravamente com os famosos kamikazes, aviões suicidas sobre os navios americanos. Para baixar a moral japonesa, temos que fazer algo de impacto. No dia 6 de agosto de 1945, explodia a primeira bomba atômica, Hiroshima, matando em torno de 50 mil pessoas. Não satisfeito com isso, o Japão continuava na guerra e os Estados Unidos planejando um novo ataque. No dia 9 de agosto, o mesmo bombardeio de Hiroshima, o famoso avião Enola Gay, jogava outra bomba atômica no Japão, em Nagasaki. Só que tem um detalhe, o Japão permaneceu na guerra. Aí o presidente americano, de uma forma até irônica, comunicou a Hirohito que a próxima bomba, blefe ou não, seria em Tóquio. O Japão simplesmente não quis que Tóquio fosse destruída. Blefe ou não, era assinada o final da guerra. Com isso, ao fim da guerra, e o cenário político posterior com as conferências, ou seja, os tratados pós-guerra, vai demonstrar uma nova ordem mundial, um novo cenário político. As famosas conferências de Yalta, Potsdam, Teherã e Cairo vão promover a redivisão do mundo, politicamente falando e até economicamente falando. Era o fim do eurocentrismo, a Europa como centro político e econômico. Dava-se início ao mundo bipolar. O mundo bipolar dividido em 2 blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. O capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista liderado pela União Soviética. Dava-se início à Guerra Fria. Porém, isso é outra história. Vamos às nossas dicas de estudo? Bom, nada melhor do que um bom filme para ser visto. De Steven Spielberg, nós temos 2, A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan. De Jean-Jacques Annaud, nós temos Círculo de Fogo, que fala um pouco a respeito da Batalha de Stalingrado. Tudo bem? Tranquilo? Então, até a próxima, gente. Tchau. Na aula de hoje estudamos a Segunda Guerra Mundial.
Conversamos sobre os antecedentes. O Japão invadiu a Manchúria. A Alemanha invadiu a Renânia, a Áustria e principalmente a Polônia. E a Itália, a Etiópia. Vimos também as fases da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, ela foi dividida em 3 fases. A primeira, de 1939 a 41. A segunda, de 1941 a 1944. E a terceira, o final, entre 1944 e 1945. Bons estudos. Olá, colega professor. Tudo bem? Lembre-se de dar uma ênfase por que o conflito foi mundial. Lembre-se também de pegar filmes e documentários, dividindo a turma para fazer um debate. Lembre-se da importância na divisão do conflito em suas fases. Um grande abraço.